Bom, o Rio Preto Automóvel Clube ele surgiu em 1920, numa época em que a cidade, a sociedade rio-pretense começava a se organizar em clubes e associações. E o Rio Preto Automóvel Clube ele surgiu de como eu diria, de uma empreitada que não deu certo. Veja bem, um grupo de proprietários de automóveis resolveu fazer um raid, uma corrida de Rio Preto a São Paulo. Esse raid sairia de Rio Preto, passaria em Barretos, passaria em Ribeirão Preto, passaria em Santa Rita do Passa Quatro e de lá seguiria para São Paulo. Claro que aí no meio do caminho iriam agregando mais proprietários de carros e chegaria uma caravana em São Paulo para participar da posse do Washington Luiz, que havia sido eleito presidente do estado de São Paulo. Naquela época era presidente mesmo, né? Hoje é governador. Aí isso aconteceu até 1930, quando houve a Revolução, e aí a figura do presidente do estado desapareceu e surgiu a figura do governador. Só que o raid não deu certo. As estradas eram muito ruins. Imagina, em 1920, Rio Preto, por exemplo, primeiro carro de Rio Preto tinha chegado em 1919, do Najib Gabriel. Então, pouquíssimas pessoas tinham carro, né? Só tinham carro quem realmente era abastado, quem realmente tinha bastante dinheiro. Agora, é importante frisar que a primeira reunião, essa do raid, aconteceu, se não me engano, se a memória não estiver me traindo, no dia 20 de março de 1920, na barbearia do capitão Francisco Perrone. A gente fala barbearia, as pessoas imaginam, nossa, mas barbearia, né? Um clube chique, que não, como automóvel clube tradicional, surgir dentro de uma barbearia. Espera, a barbearia naquela época era um ponto chique da cidade. Imagina, Rio Preto era uma cidade pequena, não tinha clubes, tinha, se não me engano, o clube americano, que era um clube mais de carteado e dança, né? O Rio Preto Esporte Clube tinha acabado de ser fundado há um ano atrás, mas era um clube apenas de futebol. Os bares, eram poucos os bares chiques da cidade, e por incrível que pareça, o capitão Francisco Perrone era dono da melhor barbearia da cidade e também do melhor bar da cidade, que era o Rig Life Bar. Então foi lá que surgiu o Automóvel Clube, dentro de uma barbearia, mas dentro de um grande salão de barbearia, de um lugar que era um ponto de encontro das pessoas naquela época. Como o raid não deu certo, as pessoas que estavam envolvidas no projeto resolveram então fundar o clube, o Rio Preto Automóvel Clube. Para você ter uma dimensão, era como se hoje nós juntássemos aqui em Rio Preto quem é proprietário de avião e fundasse um clube só de proprietários de avião, né? Para você ter uma noção, uma proporção do que significava ser membro ou sócio do Rio Preto Automóvel Clube em 1920. É isso. Quando, na presidência do Rio Preto Automóvel Clube, surgiu uma ala esportista, vamos dizer assim, que almejava imensamente
uma sessão esportiva para o Rio Preto Automóvel Clube. Foi essa ala que me influiu a comprar um terreno para fazer a parte esportiva do Rio Preto Automóvel Clube. E com a ajuda de muitos e com o entusiasmo de alguns, nós acabamos adquirindo esse terreno onde atualmente é sediada o nosso clube. Alguns chegaram mesmo a dizer que a diretoria de 34 tinha comprado um brejo perto de Schmidt. Na minha gestão de 41, foi Filadélfio Gouveia Neto, que era o meu tesoureiro, fazia as vezes de secretário e tesoureiro. A sede do Automóvel Clube, na minha gestão, era localizada na rua que naquela época se chamava Rua João Pessoa. Tinha sido anteriormente Antônio Olímpio. Depois da Revolução de 30, passou a se chamar João Pessoa. E por último, depois da Revolução de 32, passou a ser voluntário de São Paulo. O Automóvel Clube era tido assim como o clube da elite, o clube mais chique da cidade, frequentado somente por milionários. Eu tinha 2 amigos que eram comunistas radicais, que eram tão radicais que eles evitavam de passar na frente do Automóvel Clube. Exemplo, subindo a Voluntários de São Paulo, ao invés de continuar pela calçada do Automóvel Clube, passavam para outra calçada, passavam pelo Automóvel Clube, depois acima voltavam para a calçada original onde estavam, só para ficar coerente com as suas ideias.
Quando iniciamos, o mestre, que era muito cauteloso, quando ele iniciou, nós tínhamos dinheiro para o poço artesiano. Não sei. Que é esse que funciona até hoje? Funciona até hoje. Nós tínhamos dinheiro para o serviço todo de perfuração, enfim, para o arcabouço da piscina. Quando isso tudo ficou pronto, precisava o azulejo. E então o Hernani Domingues, que era o tesoureiro nosso, fez uma campanha para obter do sócio a contribuição. E o Hernani, ele saía do consultório dele e punha aquele livro preto debaixo do braço e pegava um na rua, Tinha gente, parece incrível dizer isso, que quando via o doutor Hernani com aquele livro debaixo do braço, sumia. Eu fui pegador de bola aqui no Automóvel Clube e o meu finado pai era o dono de toda essa área que nós temos aqui hoje. Nós temos, o clube tem. E como nós morávamos aqui, eu e meu finado irmão se dedicamos bastante, como nós éramos pegador, começamos a praticar o tênis também, com raquetes assim doadas. E inclusive tornei campeão de tênis por muitas vezes aqui em São José do Rio Preto e da região. Meu nome é Chico Massi e quando eu praticava o tênis aqui no Automóvel Clube, que eu me dediquei muito a isso aqui, eu era apelidado de o Diabo Loiro da região. De vestido fraco, já não aperta mais a cinturinha, andar na moto. No elegante clube de Luiz Duarte Silva, ao som de magnífica orquestra, os seus inúmeros sócios, membros das mais destacadas famílias da localidade, divertiram-se às 4 noites, estando o ambiente especialmente ornamentado para o carnaval. Famílias destacadas da sociedade local assistem todos os anos os famosos bailes do Automóvel Clube.
andar na moda é o que ela quer. Gastar dinheiro é o prazer dessa mulher. Ela só anda de vestido fraco, já não aperta mais a cinturinha. Quando o Dr. Alberto Andaló teve conhecimento da minha ideia da construção da sede aqui, eu já achava o poder do anteprojeto já estava pronto. Eu fui chamado por ele, a prefeitura era lá em cima ainda, e ele me fez a seguinte pergunta: Luiz, você não está louco? Você vai construir a sede do Automóvel Clube naquele charco lá embaixo? Ué, Andaló, por quê? Você é contra? Não, absolutamente, eu não sou contra, isso vem de encontro a um projeto meu. E eu então declarei que de fato eu tinha e que eu ia buscar em casa o anteprojeto que já estava pronto, e fui buscar, está aí, e levei e mostrei para ele. Aqui era um charco, tinha sapo. E acontece que o doutor Andaló disse para mim: olha, Luiz, se você construir a sede lá em São José, lá naquele local, você pode contar que ali eu vou começar uma grande avenida em São José do Rio Preto. A sede do Rio Preto Automóvel Clube é pequeno para conter o grande número de pessoas que assistem à chegada do presidente João Goulart e de sua comitiva. Com a participação de 37 veículos de diferentes marcas de fabricação, é realizado o terceiro relay de regularidade.
casal Pietro Massari, diretor superintendente da organização Massari, e seu diretor comercial local, o Sr. Adail Ápila, ladeados pelo jornalista Dr. Fausto Gomes, assistem à competição. O Sr. Joaquim Estrela Maia e senhora recebem carinhosamente seu filho, participante do 3º relay em São José do Rio Preto. Roberto Carlos prepara-se para sua apresentação no show da meia-noite no Automóvel Clube sob o comando de Amaury Júnior. Graças aos irmãos Navarro da Cruz, proprietários do posto Shell Elefantinho, a nova bossa riopretense, o cinejornal Amaury Júnior orgulha-se de apresentar o ídolo da juventude brasileira. Ganhando os maiores cachês já pagos a artistas brasileiros, Roberto Carlos repete em Rio Preto o êxito de suas apresentações no Rio e em São Paulo. O rapaz é realmente uma brasa mora. É tão triste, não me interessa o que de mais existe. Quero que você nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Não suporto mais você longe de mim. Quero até morrer. O Scaraboni era um dos músicos do Fará. Ele tocava junto com o Fará, ele tocava contrabaixo. E depois da sua morte, o espólio do Scaraboni agiu por bem vender essa casa que estava dentro do próprio do Automóvel Clube, e por coincidência e por uma feliz oportunidade, coube à nossa diretoria fazer essa transação. Outra coisa que nós lembramos de termos feito foi o playground e a piscina, uma piscina média. Existia a piscina grande e a piscina pequena. Fizemos um playground e uma piscina média. Um ano muito especial, era um ano de festa, pois o Rio Preto Automóvel Clube comemorava 50 anos da sua fundação. O Roquete Lima era o diretor social e ele nos propôs que fizéssemos esse contrato. Nós fizemos naquela época um contrato fabuloso social. Foi a primeira vez que o Marcos Lázaro se abalou de São Paulo para vir a Rio Preto fazer um contrato. E com exigências, viu? Porque nós pedimos os maiores cartazes do Brasil durante aquele ano. E havia em Rio Preto um tabu. Elis Regina já tinha mancado 2 vezes para vir a Rio Preto. Então eu exigi do Marcos Lázaro. Assinamos esse contrato se a Elis Regina abrir o show. O primeiro. E ele ficou tão preocupado com o problema que trouxe aquele cômico Rômulo Golias e deixou no hotel, porque a Elis Regina estava grávida e podia haver um problema dela não cantar, por motivo de força maior. E ele falou, dou o Ronald Golias de graça, mas assina um contrato. E ela cantou veio para a abertura, grávida, foi um sucesso absoluto. E aí e veio Roberto Carlos, todo mundo. Aquele ano nós trouxemos os 12 maiores cartazes, era possível.
O pátio do clube ficou quase que um canteiro de obras. O movimento de terra para fazer ali naquela parte ali foi uma coisa única. Vocês imaginem em 1970, entrar com máquina aqui, ali a vaca se chovia e encravava, porque ali o lençol é praticamente aflorante. E inclusive fazer a impermeabilização com drenagem daquela parte de cima onde funcionam as quadras de tênis hoje, aquilo também para a época foi realmente uma epopeia.